Então vamos lá. Olá, mulheradas. Sejam bem-vindas. Mais um episódio do nosso Mulherada Simplifica. Hoje o nosso Mulherada Simplifica tá bem especial. Eu sei que eu falo isso sempre, né? Mas a gente sempre recebe mulheres maravilhosas. O Mulherada, ele traz muitos olhares, muitas experiências. E como a gente sempre fala, nós queremos ouvir mulheres da nossa sociedade, mulheres que têm um olhar para fotografia, mas a gente também traz mulheres que falam sobre política, que têm um olhar mais social. Hoje, o nosso Mulherada está muito especial. Estamos com a Juliana Benício. Tudo bom, Juliana? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês. Ai, o prazer é Muito nosso. feliz. Estou muito feliz que você recebeu, aceitou o nosso convite, está aqui com a gente. Gente, a Juliana, vou colar aqui para ver se eu estou falando certo. Sim. Você é secretária Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia de Niterói. Isso. Falei certo? Isso, é isso estou mesmo? nesse cargo há um ano. Para a gente iniciar o nosso bate-papo, né, nossa conversa, como que você iniciou na política? Sempre foi uma vontade sua? Como que surgiu essa vontade? Primeiro agradecer muito. Quando eu recebi o convite, eu falei assim, gente, eu tenho que ir nesse programa, porque simplifica, mulher, né? Não combina muito, né? Mas eu acho que é o desafio realmente nosso, a gente vê que a vida pode ser bem mais fácil. Sim. Né? A gente saber priorizar nossas batalhas, porque durante muito tempo a gente tentou abraçar o mundo com as pernas. Isso trouxe muitas dores, muitos sofrimentos. E eu acho que a gente está aprendendo realmente a simplificar um pouco e a gente acaba que está entregando mais para o mundo. Sim. Então, é muito bonita essas trajetórias que você está trazendo aqui, todas tão importantes para contar um pouco dessa mulher que somos todas nós, né? Sim. É uma mulher representativa, mas que está buscando um lugar realmente desse mundo, mais protagonismo. Enfim, fazendo esse preâmbulo, agradecendo por estar aqui, falando sobre a política. Eu estou com 48 anos, eu entrei para a política com 43. Na verdade, eu trabalho com educação há 25 anos. Sim. Há 25 anos eu fui gestora de grandes grupos educacionais, trabalhando no privado. E eu falo que trabalhar com educação é trabalhar com política, mas não com política partidária. Sim. Né? Então, eu sempre fiz muita política, sempre trabalhei muito por inclusão nas escolas, mesmo na educação privada. Sempre busquei ter uma escuta muito sensível com os pais, com as crianças, porque eu falo que a escola é um ambiente muito, muito complexo, à medida que você tem dois tipos de clientes, tanto o aluno quanto os pais. Né? Também os professores é um tipo de público que você precisa atender, eles estão em outro lado desse jogo, mas você precisa conciliar todos esses interesses. Então, diante da complexidade desse meio que é fazer educação de qualidade, eu acho que a política tinha muito a ver. Né? Mas eu decidi entrar na política partidária, me colocar à disposição, meter minha cara para as pessoas baterem e elogiarem também, lógico, Sim. né? Com 43 anos. E aí é uma jornada que não começou apenas, não foi um ano, não foi uma decisão, foi um autoconhecimento, quando eu vi que eu precisava transbordar para o mundo. Né? Eu tinha 4 filhos já. Que desafio, nós vamos falar sobre isso. Mas assim, de uma forma bem resumida, eu acho que é uma vontade de transbordar para o mundo depois de ter tido uma jornada muito rica, até 43. Né? Uma jornada de perda de pai, uma jornada de separação, uma jornada de troca de emprego, uma jornada de sair do privado e para o público. Então, todas essas mudanças me viram que o lugar público era o lugar de potência. E aí eu quis estar nesse lugar e aí batalhei por isso. E hoje eu estou aqui. Aonde você está, Exato. né? Então, assim, muito legal, né? Quando algo que é muito incomum quando a gente fala de mulher, que eu tenho visto muito nessas nossas conversas, é como a mulher, ela se transforma. Como a gente tem essa capacidade, e sempre que eu escuto, né, você falando, que você começou lá na educação, né? Então, assim, a gente vai se moldando, né? A gente vai se adaptando, entendendo. Eu sou uma engenheira de produção que virei educadora, né? Isso já Como que foi isso? Eu recebi todos os bullying possíveis e imaginários. Uhum. Eu costumo falar que eu sempre fui estrangeira. Uhum. Eu fui uma mulher numa turma de engenharia lá no início dos anos 2000. Não, na década de 90, foi quando eu entrei para engenharia. Assim, a engenharia era majoritariamente dos homens? Muito. Hoje, graças a Deus, já está bem dividido, principalmente a engenharia de produção, que é a minha. Mas as exatas ainda é um lugar muito ocupado por homens, a tecnologia ainda é uma pauta muito masculina, meus seguidores são majoritariamente homens, né? Então é muito importante eu estar aqui falando para as mulheres, tentando criar conexões com as mulheres,
para trazer essas mulheres para esse mundo da tecnologia, da inovação, né? Entendendo que a gente pode ser essa mulher, a gente né? deve, a gente tem esse a gente lugar. deve, a gente não pode estar fora de nenhum lugar. Outro lugar que também exclui muitas mulheres é a política. É o lugar, na verdade, de todos os ambientes que a gente tem na sociedade hoje, é o lugar que mais exclui as mulheres, é o ambiente político. Sim. Principalmente nos executivos. No legislativo, a gente ainda tem uma participação que é menor que 20%. Mas nos executivos, né, na prefeitura, no governo do estado ou na presidência, a gente é menos de 10%. Então, assim, é muito pouco, né? Muito, a gente não está homens. participando, a gente não está em lugares que decidem, né? Porque, na verdade, são lugares que são de poder, mas são que decidem as vidas das pessoas. São lugares que decidem para onde o dinheiro vai, para onde o orçamento vai. Sim. Então, a gente não está discutindo isso da forma como a gente deveria. E assim, essa fala da mulher é muito importante, porque quando você fala que só, né, 10%, menos de 10% estão lá, eu entendo que o olhar todo masculino, as necessidades masculinas... O olhar sobre as necessidades de uma sociedade inteira está sendo feita sob a perspectiva do homem. Do homem. Então, quando o homem fala, por exemplo, da necessidade da saúde da mulher, ou da saúde mental, que eu acho que é uma pauta que a mulher tem que encarar fortemente, não que o homem não sofra de problemas de saúde mental, mas a própria maternidade nos carrega num processo muito intenso de reconstrução constante, e isso traz uma necessidade de equilíbrio constante para que a gente conquiste efetivamente a saúde mental. E é um lugar que a mulher sabe da importância e que a gente vê que, recorrentemente, o orçamento não está lá. Né? Sim. Então, o orçamento, se a gente estivesse decidindo mais, a gente estaria colocando mais orçamentos. E porque não nesses adianta, lugares. né, o homem só falar, eu sei, né, na teoria ali, porque na prática, quem sabe é a mulher, né, daquilo que ela Na prática, a política devia ser representativa. Sim. E trazer todas as perspectivas. Né? Então, quando você tem a maior parte da sociedade não sendo representada, porque nós somos a maior parte, e a gente está menos de 20%. Nas escolhas das coisas. E você acha por que hoje as mulheres se afastam da política? O que ainda tem ali que a gente... o que de barreira, assim? Eu gosto muito de trazer um caso concreto. Então, eu vou te dar um caso concreto. A fala da minha mãe. A minha mãe, quando eu disse que eu ia para a política, ela falou assim, meu Deus, por que isso? É o fim. Né? Ela ficou assim... envergonhada dessa trajetória, porque a política é um lugar hoje que envergonha muita gente. A gente recebe muito ataque por ser político. Né? Então, essa cultura que a gente vem instituído, eu posso dizer que essa cultura de que político é corrupto, de que político é ruim, de que político não quer nada de bom para a gente, é um inimigo do povo, a partir do momento que ela enraiza, as pessoas de bem se afastam. Então, você pensa, poxa, eu sou uma mãe de 4 filhos, eu vou deixar esse legado para meus filhos? É uma decisão muito difícil de você tomar. Quantas vezes eu pensei de alguns ataques que eu começo a me emocionar. Porque é duro, né? A gente começa a fazer terapia aqui, gente. Podem vir. Simplifica. Venham, mulheres. Mas eu tinha muito medo de... se expor dessa forma. Se expor, porque você não sabe a relevância que você vai ter e o que fica depois. A minha mãe foi política. O que é ser político? Né? O que é? O que sua mãe fez? Ou apontar o dedo, Você pode até ter feito, mas na caixinha que te coloca é uma caixinha muito ruim. Muito mal pejorativo, vista, né? Muito pejorativo. E a gente precisa começar a falar assim, gente, universidade não é tudo igual, curso de graduação não é tudo igual, cientista, pesquisador não é tudo igual. Estou dando exemplos de lutas que eu faço, que hoje a gente reduz muito o nosso discurso. A universidade virou babúrdia. A universidade... a política é tudo corrupto, né? A gente precisa começar a ter mais cuidado com coisas que são muito importantes para o progresso civilizatório, porque a política é importante para a gente progredir, a universidade é importante para a gente progredir. Quando a gente sofre ataques tão pesados dessa forma e essa narrativa fica tão rasa, mas tão potente também, ela vai destruindo coisas boas que a gente tem nesses lugares. E isso vai afastando as pessoas, né? As pessoas de bem, as pessoas que estão querendo trabalhar. Eu assim, por mim mesmo, né, eu falo pela Marcela, não que eu sou uma pessoa que fala, não gosto da política, mas é um assunto que, às vezes, você fala assim, eu não quero entrar nisso, porque virou uma coisa tão, às vezes, desagradável para falar, né, que às vezes a gente não consegue conversar com um amigo, a gente não consegue ter
uma conversa saudável. E hoje você falou que você tem 4 filhos, Sim, né? vamos falar de coisa. Quero 4 entrar um filhos. pouco sobre isso, né? Assim, primeiro, é super desafiador ser uma mulher que tem 4, eu tenho um, já arranco os cabelos, imagina com 4, mas estar nessa posição. Você chegou a ter uma conversa com eles? Como é que foi, assim, olha, você falou que veio de uma área, né, querendo ou não, que era área educacional, né, que a família, a mãe olha e fala, ai, minha filha é educadora, Exato, que é tudo lindo. Olha, ela é missionária. Ela se dedica, olha o salário dela, mas olha quanto que ela trabalha, né? Isso é lindo, né? É assim, porque a área da educação é uma área bonita, né? Linda, e aí virou a chave. Teve que ter alguma conversa com seus filhos, até mesmo questões de escola, porque você vira uma pessoa pública, né? Acaba tendo esse olhar Sim. mais de destaque ali. Sim, não, teve sim, assim, quando eu sou uma pessoa muito, como é que eu vou usar a palavra? Meu marido fala que eu sou um tsunami, assim, porque quando eu decido uma coisa é muito difícil me convencer do contrário. Sim. Desde que eu não atrapalhe os outros. Sim. Então, no caso da escolha pela política, eu tinha preocupação realmente com meus filhos, pela exposição, né? Por tudo que estaria relacionado. Mas eu conquistei uma relação com meus filhos mais velhos, porque meus filhos mais novos eram muito pequenos. Quando eu entrei na política e vim candidata a prefeito, meu filho menor tinha 1 ano e a minha terceira tinha 2 anos e meio, porque eles têm a diferença de 1 ano e 3 meses. Então, eles eram muito pequenos, eles não podiam participar muito. Eles nem estavam ali muito inseridos, né? Disseram amém, assim, mas os meus mais velhos já eram maiores de 18 anos. Então, também já tinham opinião formada, Opinião né? formada, e eles nunca chegaram para mim e falaram assim, não, mãe, se é isso que você quer, eu acho loucura. Mas se é isso que você quer, vai fundo. Eles, quando eu passei pela separação, a gente se uniu muito. E eu com os 2 meus filhos mais velhos. Então, eles aprenderam a ver que eu dava conta do recado, né? Eu saí de uma boa casa, fui morar num apartamento com 2 quartos, sem ar-condicionado, porque eu tinha um conforto, né? Parece falar isso, parece... mas assim, sem infraestrutura nenhuma, pagando um aluguel sem ter dinheiro para pagar aquele aluguel. E aos poucos eu fui conquistando uma vida confortável. Você foi se reerguendo. Fui me reerguendo, e isso tudo sozinha com eles 2. E eles foram vendo uma mulher que ia atrás dos seus objetivos, né? E isso foi muito potente para eles. Então, quando eu venho com a questão da política, eles estão acostumados a me apoiar, a confiar em mim, a confiar nas minhas escolhas. Ter aquela mãe e aquela mulher como referência, né? Entender assim, se ela tá falando... Não, ela vai dar conta, assim. Se alguma coisa respingar pra gente, ela também vai dar conta, porque nunca respingou nada, então não vai ser agora que vai. Então, eles me apoiaram, mas eles não quiseram participar. Então, assim, nos meus vídeos de campanha, eles não apareciam. Eles nunca quiseram... E são meninos? Meninos. Eles nunca quiseram participar, eles nunca comentaram, nem curtiram. Chega um mês antes da minha campanha, antes da eleição, ficou insustentável, porque eles falavam, gente, sua mãe. Eles começaram, os amigos, a falar, sua mãe é maravilhosa, eu vou votar na sua mãe. E aí eles começaram a participar. No último mês, eles falaram, mãe, eu quero ir numa agenda de campanha sua. Mãe, eu quero gravar um vídeo para você. Então, foi uma coisa que eu os deixei muito livres. E eles, sozinhos, eles começaram a me apoiar ali no último mês. E ter aquele olhar assim, é minha mãe, né? Exato. E curtir. Curtir, porque eles viram que a imagem que eu estava construindo era uma imagem que eles estavam tendo muito orgulho. Porque eu acho que os filhos também, isso é muito engraçado, né? Porque eles também têm o medo, né? Eles também devem ficar receosos, né? Assim, minha mãe vai passar por isso, minha mãe vai ser atacada, né? Tem essa coisa de filho protetor, tá ali mais velho, né? Porque hoje é muito hostil, né? O ambiente digital é muito hostil, principalmente na política. Então, a gente realmente escreve coisas... Eu já processei uma pessoa por stalker. Meu Deus! Porque ela me perseguia, chegou a falar que se me encontrasse na rua ia me bater. Porque hoje a rede social tem essa exposição, né? Então, assim, como ela era uma pessoa que não era perfil fake, eu falei, ela realmente está disposta. Ela era uma pessoa real, que ela estava lá, porque às vezes o perfil fake, ela encobre personalidade. No caso dessa pessoa, ela estava de cara ali. Toda a minha postagem, muito ataque, me chamando de piores palavrões. Meu Deus! Eu já tive caso de parente fazer perfil falso. Esse é um outro caso. Um parente meu fazer perfil falso.
ia na minha rede social me atacar, me atacar, me atacar. E aí, era perfil falso, eu não sabia que era essa pessoa. E aí, um seguidor meu se incomodou com esse comentário e falou assim, você precisa ir na delegacia de crimes digitais. Eu falei assim, mas eu não conheço, me fala. Eu comecei a conversar com esse meu seguidor na minha rede. E aí, esse meu parente, com medo, me ligou. KKKKK, a Margarete sou eu. Tava só brincando. Ai, gente. Tava brincando tanto que um seguidor meu achou que... E assim, o quanto quando a gente fala da informação chegar, né? Às vezes a gente que tem tanto acesso à informação não sabe como denunciar isso, não sabia como agir, né? Eu que estava no meio daquele furacão, eu não sabia nem que existia essa delegacia. E aí, depois que eu soube que era uma parente, eu falei assim, deixa quieto, gente, o mundo tá muito mesquinho mesmo. Mas como a gente brinca, né, aqueles primos frustrados, esses parentes frustrados, mas porque... eu acho que é essa cultura de ódio que a gente vem, né? Eu tenho e falado... a internet traz muito isso, né? Eu não sei, a internet trouxe essas bolhas, agora os algoritmos estão trabalhando, quer dizer, depois de todas essas denúncias, eles estão trabalhando para diminuir um pouco as bolhas, porque tudo é uma questão de programação. Né? Então, é só o dono da Meta, né? o Marquinho, chegar e falar assim, olha, não, agora eu vou programar de uma certa forma para que eu não crie tantas bolhas. Porque à medida que você fala, você primeiro fala, determinada pessoa tem que fazer isso dessa maneira, e todo mundo bate palma. Né? Você não tem uma contraposição, você não tem um argumento contraditório ali. Aí ele eleva a narrativa, ele fala, não, então a gente tem que invadir. Aí todo mundo, vamos invadir. Aí também não tem um contraditório sobre aquilo. Então o exército precisa entrar. Então você vai entrando num escalonamento onde as pessoas vão só com a massa, né? Não, e o contraditório não entra, porque a bolha, o algoritmo faz aquela sua... Só aquilo ali. Só entrar para você. Então, você fica falando para si próprio. Então, você não tem um espelho para você se enxergar. Hoje, você acredita que... Você que está na política, né? A internet, ela ajuda ou mais atrapalha? Eu, hoje em dia, acho que ela ajuda mais que atrapalha. Eu acho que os algoritmos estão lentos, mas estão trabalhando um pouco essa questão de bolha. Né? Então, a gente tem visto que o seu conteúdo tem transitado um pouco mais em diferentes espectros políticos. Mas, antes de tudo, assim, eu fico muito feliz. Quando eu decidi, né, voltar para a política, porque eu vim candidata a prefeito, durante um tempo eu tinha dúvida se eu ia... se era isso mesmo, se eu tinha que ficar com a política partidária. Eu acho que política eu nunca pensei em deixar, mas a política partidária seria um caminho. Então, eu fiquei 2 anos sem partido, e aí depois eu decidi voltar a me filiar. Mas aí, quando eu voltei a me filiar, eu tinha certeza que eu queria ser um lugar de encontros. Eu não queria mais reforçar um lado ou outro. Eu queria que as pessoas de qualquer espectro se encontrassem na minha fala. Porque eu acho que, antes de tudo, a gente tem que construir uma sociedade mais unida. Isso, ter contraditório, e não é todo mundo dizendo a mesma coisa. Não é isso. Eu acho bonito quando eu coloco alguma coisa de universidade, eu recebo, poxa, mas a universidade hoje não está democrática. Eu falo, é verdade, a gente tem que trazer um pouco mais de contraditório para a universidade em certos cursos. Né? Então, a gente precisa escutar para a gente construir instituições melhores. Isso seria a moderação? Eu vi Cara, eu vi um vídeo seu que eu fiquei, assim, fascinada. Não é porque eu tô falando para ela, não. Porque você trouxe exatamente o que eu penso. Exato. As pessoas não querem debater. Exato. As pessoas não... Fala um pouquinho pra gente sobre isso, porque eu achei incrível. Porque as pessoas falam, tem que ser mais tolerante, tem que ter mais empatia, mas, na verdade, a palavra dentro do ambiente político é moderação. Sim. A pesquisa sobre moderação no Brasil não existe. Eu escrevi o primeiro artigo para um congresso internacional de direito sobre moderação na política. Né? Mas nos Estados Unidos é muito forte esse debate. Assim, tem muito estudioso de ciência social falando sobre moderação como uma pauta, né? Uma pauta da ciência política. Aqui a gente entende moderado como isento, como em cima do muro. E não é. Às vezes o moderado precisa ser mais corajoso. Porque eu defini um espectro político para mim e falar, poxa, mas aquilo que está ali do lado é genial. Isso eu preciso ter muita coragem, porque na minha caixinha eu recebo muito ataque. Então, o moderado, geralmente, que é alguém que luta pela entrega, luta pela realização, e ele quer a realização com maior foco no impacto. Então, ele quer o que há de melhor, independente da caixinha que esteja. Eu posso até ter uma afinidade ideológica que me convence mais, mas eu não posso dizer que eu não vou
apoiar uma política que seja genial de um outro espectro. Ou ouvir, né? O que mais me E impacta... mais aprender. Gente, a gente sempre tem coisa para aprender. Você, enquanto estiver vivo, você está aprendendo. Você está aprendendo. Quanto que eu aprendi me abrindo. Eu falo, minha tese de doutorado eu escrevi 5 anos. Nossa. Eu cheguei na minha banca, eu recebi crítica durante 2 horas. E cresci. E vi que eu podia melhorar. Então, e são críticas de pessoas que querem te construir. Não estão ali para te destruir. São apenas perspectivas de vidas diferentes. Então, o moderado, ele exercita isso. O moderado é alguém que não desenvolve uma empatia que parece um valor que está relacionado ao relacionamento humano. A moderação traz para uma discussão profissional dessas atitudes, né? No ambiente realmente de diálogo político, né? Então, você tem que sentar à mesa respeitando todo mundo que está ali. Porque todo mundo, de qualquer espectro político, que recebeu voto, está representando alguém. Está representando alguma fatia da sociedade. Você precisa respeitar e ouvir. Gente, Juliana, isso é muito o que eu penso. E eu nunca tinha ouvido ninguém, visto ninguém falar sobre isso. Exato. Porque o nosso país, ele, né, totalmente polarizado. Isso é muito ruim, é uma doença. As pessoas... Eu olho e falo, gente, ninguém tá vendo o que eu tô vendo? Assim, ninguém tá enxergando isso? Porque é o que você falou, assim, né? E tô dando aula aqui, eu tô encantada. Ficaria aqui o dia todo ouvindo sobre isso. Que bom saber que te impactou. Eu fico querendo te ouvir. Muito, porque de verdade, é o que eu penso e é o que eu nunca tinha ouvido falar. E eu falei assim, o nosso país, né, como a gente fala, polarizado, eu vejo amigos de anos, um brigando com o outro, não se falando mais por conta de política. E eu acho, não sei se você concorda, você acha que isso afasta? Afasta muito, e quanto mais a gente se afasta, menos poderoso a gente fica. Né? Menos esses espectros políticos que estão se afastando, eles ficam mais pobres também. Sim. Porque a política boa é feita de ideias debatidas. Para a gente saber efetivamente. Porque uma pessoa não sabe o que uma sociedade quer, de 200 milhões de habitantes. Né? Então, só esses representantes dialogando e discutindo os problemas que a gente. Mas não com esse ar de ataque, assim, você trata a ideia do outro como se ele fosse um Zé Ninguém, promíscuo, burro, ignorante. Então, assim, eu acho que sempre eu tento, no meu trato político, dialogar, respeitando antes de tudo, dando minhas ideias. Eu sou muito firme nas minhas ideias. Como eu falei para meus filhos, olha, eu quero ser prefeita. Eu vou. Então, o moderado não quer dizer que você não vai ter firmeza nas suas ideias. Eu sou muito firme em algumas ideias. Eu hoje, por exemplo, acho que tem que investir em saúde mental. Eu sou muito firme. Você pode tentar me convencer, eu vou te ouvir, eu vou ter meus argumentos. Então, ser moderado não quer dizer que você não vai ter firmeza nas suas causas. Não que você vai abrir mão dos seus valores, do que você acredita, mas é você ouvir o outro e falar, poxa, não, ali eu não vou largar os meus valores, mas eu posso pegar um negocinho dali. E também dizer, poxa, se você tem representatividade, vamos ceder um pouquinho aqui também, porque falam que o moderado é o político de centro. Eu costumo dizer que não é. É isso que eu ia perguntar. Você pode ser moderado de direita, de centro ou de esquerda. Vamos dizer que eu queira que o Bolsa Família, por exemplo, isso, gente, não, eu tenho medo de recorte hoje, não vamos falar, uma política tenha 20 milhões de orçamento, uma política qualquer que tenha, e outro espectro queira 10 milhões. Então, vamos dizer, o centro seria 15. Na moderação, na discussão, a gente pode chegar a 18, porque eu posso ter... eu perco um pouco, eu perco 2, mas eu não perco metade, porque não quer dizer que eu vou parar no centro. Eu posso ter argumentos mais concretos que traga uma perda um pouco de perda na negociação, mas não que divida. Sim, mas e que você olha o olhar do outro e fala, tá, mas por que você quer esse valor? Eu posso ceder um pouquinho aqui. Mas não me convença, mas vamos debater. Me convença, vamos debater, de repente, me convença que eu preciso. Eu posso ser convencida e chegar a, por exemplo, ele quer 10, eu chego a 11 e perca 9. Né? E tá tudo bem. Mas eu saio convencida de que aquilo é o melhor. Mas as pessoas, hoje eu sinto que elas estão tendo muita dificuldade de comunicação, porque não vira um debate, vira um embate. Mas é porque é isso que é a minha tristeza, porque eu vejo muito sobre uma construção de processo civilizatório. Sim. E eu vejo que a gente está dando passos atrás. Porque quando Aristóteles fala, Aristóteles foi o primeiro filósofo a estudar a moderação, e ele fala que é um valor humano. Então, parece que a gente está achando bonito não ser moderado, ser extremista. Sim. Porque o oposto do extremismo é a moderação. Né?
E aí eu falo até no meu TED, eu sempre uso esse exemplo. O bebê acorda querendo tudo na mesma hora. Mas ele é um bebê. Ele tem 1 ano. Ele chora, ele quer. À medida que ele vai crescendo, o que ele vai aprendendo? A escutar, a negociar. Aí parece que a gente vira adulto e para virar político a gente tem que virar bebê. Eu quero assim, e é assim, é do jeito que eu acho, só eu sei tudo. E as pessoas vão seguindo, né, na verdade, esses extremos, e assim, elas vão deixando de ouvir. Você acha que isso seu trouxe muito da parte da sua educação, lá da sua raiz? Sem dúvida. Acho que a educação é um lugar que você aprende muito. A sala de aula é um aprendizado. Porque eu fui logo para a gestão. E você se afasta um pouco da sala de aula, né? Mas a sala de aula hoje, para mim, é um ambiente mais potente de crescimento, assim. Porque você vê numa turma, você chega com o roteiro de aula e você acha que um jeito que a pessoa vai aprender e conquistar, daqui a pouco você vê um aluno transitando por outro caminho totalmente diferente, que ele encontrou sozinho e ele chegou no mesmo lugar que você, com outra estratégia de aprendizagem. Né? E você vê também muitas histórias de vida. E a gente precisa, né? Porque acho que na educação, a base da educação, né? Eu como mãe, você também, a gente tem essa responsabilidade de educar uma criança, né? Ontem mesmo, por incrível que pareça, o meu filho falou: ô mãe, o que é o dinheiro público? Aí eu falei, ai, meu Deus. Mãe, por que existe um hospital público? O dinheiro é do prefeito? Aí você explicar, né? Enfim, é uma educação, a gente precisa educar. E essa responsabilidade de trazer, né, tanto nos seus filhos como na criança, essa educação para que eles, quando cresçam, né, queiram mediar. Ontem eu estava contando, a gente estava jantando com amigos que moram no condomínio que tem uma conveniência ali embaixo. E a conveniência não tem ninguém trabalhando. É livre, né? E tem a câmera filmando. E eles estavam explicando como que tem adulto que vai lá, morador, pega a coisa e não paga. E eu fiquei impressionada, porque eu contei que quando eu trabalhei, gerir esse grupo, eu coloquei uma das políticas que a gente colocou, foi colocar um mercadinho com coisas totalmente livres para o próprio aluno pegar seu dinheiro e pagar. E a gente, no final do mês, a gente fazia um encontro, cada diretor reunia sua escola e falava, olha, vamos contar esse mês, vamos ver se foi tudo certinho. E que a maioria das vezes a gente via que tinha mais dinheiro do que o que foi consumido. Muito honesto. Assim, teve algumas vezes que foi menor, mas eu acho que era erro. De aluno que não fazia conta direito. Porque para os jovens, né, adolescentes... Porque foi um jeito da gente diminuir fila também. Então, a gente construiu no ambiente da escola assim, olha, as filas estão muito grandes, vocês estão perdendo muito tempo em fila. Então, certos produtos que são muito usados, a gente vai botar aqui, vocês botam o dinheirinho aqui e pagam por quanto vocês pegarem. E isso, quer dizer, diminuiu a fila e a gente percebeu que até dava mais dinheiro para a escola, porque eles erravam para mais, com medo de errar, erravam para mais. Então, quer dizer, você construir isso desde cedo, eu tenho certeza que a gente vai ter adultos diferentes, assim, com a moderação também. Né? O ambiente de diálogo, professores menos autoritários, que escutam seus alunos, que queiram dialogar com eles de forma mais democrática mesmo, porque o processo de evolução individual tem que haver diálogo também nessa construção. À medida que você dialoga menos com esse aluno, por mais que ele tenha uma questão absolutamente irrelevante, mas é relevante para ele. Então, realmente, a gente construir turmas menores, que o professor possa... Educação de qualidade passa muito por isso, porque você exigir que o professor tenha diálogo também numa turma de 50 alunos fica muito difícil. Que ali está, né, adolescentes, crianças. Você acha importante a gente trazer política para dentro da sala de aula? Eu acho importante. Eu acho que essa política que eu fiz é política. Porque ele tem que olhar o coletivo. Porque se eu pegar sem pagar, eu atrapalho essa coisa que está sendo tão bom para a gente que está diminuindo a fila. Genial, né? Porque eu falei desde o início, olha, se a gente começar a ter perda, a gente vai ter que tirar isso. A gente vai ter que parar de fazer nosso mercadinho. E foi, assim, um projeto incrível, né? Foi muito legal. A gente nunca cadastrou isso para nenhum prêmio, mas eu acho que a gente até ganharia. Olha aí, gente. É uma experiência. Mas é uma experiência que vale a pena ser encarada. E eu tenho certeza que as escolas que encararem vão se surpreender. Muito porque legal. É o que eu te falei, vários meses a gente tinha mais dinheiro. Então, eu costumo falar assim, eu lembro quando eu estudei Hitler, né, e eu via lá naquele livro, aquela história daquele homem que tinha uma foto assim, e eu falava, gente, isso não existiu, parecia uma coisa tão distante, tão distante. E eu vejo que a educação tem essa missão de trazer a humanidade para próximo, porque o autoritarismo
está vivo dentro da gente. Nós temos todos nós aqui, a gente tem dentro de nós a vontade de ser, um ímpeto de ser autoritário. Sim. O que a gente precisa é dominar isso e evoluir à medida que a gente se coloca em sociedade. Por isso que é tão ruim a gente se dividir, porque quando a gente está numa sociedade mais pobre, a gente se desafia menos contra o ser humano para a gente evoluir. Porque se a gente não está aqui para evoluir, para que a gente está? A gente não está aqui para ficar jantando em restaurante, a gente não está aqui para ficar viajando, a gente não está aqui, sabe? A gente está aqui para ter experiências que tragam a nossa evolução. É a nossa missão maior. E quando a gente fala de política, né, a gente entende que é algo para fazer o bem, é algo que nos une, é algo que traz melhorias, né? E ver, às vezes, algo tão polarizado, as pessoas se ofendendo, né? E a internet, ela traz isso muito vivo ali, né? Porque você consegue ver os comentários. Então, uma coisa, às vezes, eu olho e falo, gente, tá uma situação tão crítica que eu não quero participar disso, sabe? As pessoas acabam querendo não fazer parte. Falando um pouquinho do que você faz aqui em Niterói, né? De fato, o seu papel, né? Quando a gente fala de inovação, o que a gente pode imaginar, assim, que traz para a cidade? O que é? Então, as pessoas falam, você é da tecnologia, você é da inovação. Eu, antes de tudo, sou alguém que quer mudar o mundo. Assim. Eu acho que o meu propósito principal é mudar o mundo. Mudar as histórias das pessoas. Eu, antes de entrar para a política, eu fazia muito, estava sempre em alguma missão de caridade, uma rede de fraternidade. Eu acho isso muito importante para a sociedade. É uma liga que faz a gente se conectar com diversas dores. Mas eu comecei a ver que essa rede era também enxugar gelo. Eu encontrei na política um lugar potente para fazer a diferença. Sim. Né? Então, até para potencializar as redes de fraternidade, de caridade, né? Potencializar quem realmente está encontrando dores que a gente precisa priorizar. Então, essa minha transição para a política tem muito a ver de eu entender que era um lugar para eu ser mais potente do que o que eu sempre fiz, que procurei fazer. Então, quando entra a ciência, tecnologia e inovação, porque eu fiz meu mestrado, na verdade, em economia. Sou engenheira de produção, com mestrado em economia. Depois do meu doutorado, eu volto para a engenharia de produção e faço uma área bem matemática. Que eu amo matemática, amo mesmo. Aí roda e cai lá. Mas a economia me cresceu muito essa visão de mundo, assim, me deu muito essa visão de mundo. E eu entendo que nós estamos transitando por uma era onde a inovação vai ser o motor do crescimento. Quem não inovar vai estar fora. Então, assim, a Meta, por exemplo, hoje eu lancei um vídeo hoje. A Meta, ela virou uma das maiores empresas do mundo, mas ela está perdendo a corrida da inteligência artificial. Isso pode fazer dela, nos próximos 2 anos, perder muito protagonismo. Então, ela precisa estar constantemente criando soluções inovadoras para ser player. Gente, a inteligência artificial está em tudo, né? Não, algo assim. Computação quântica agora que vai ser outra virada. Então, assim, não acha que inteligência artificial é o ponto final das coisas. São coisas muito rápidas, né? Cada vez mais rápido. Num vídeo anterior eu falei também que a gente teve mais mudanças nos últimos 2 anos maiores do que nos 10 anos anteriores. Então, assim, está acelerando. Porque até os anos 2000 ali, né, que eu lembro que eu tenho 35, 6 ali, né, sou dos anos, nasci nos anos 90, a gente teve foi muito longo, né, foi rápido, mas assim, pra gente foi muito longo a era de iniciar a internet, o computador, utilizamos muito o computador para vir o computador, né, que a gente tem aqui o tempo todo, celular, tablet, aquilo ali na mão, né? Eu peguei o primeiro computador que eu entrei, eu lembro a primeira conexão da internet. Ainda de escada, né? Eu tenho esse som dentro de mim, assim, uma memória afetiva. Quando caía. Eu fui no museu agora há pouco tempo, que era um museu da internet, que quando você entrava era aquele barulhinho da conexão antiga. Então, isso eu tava lá. Exatamente, me impactou. E hoje as crianças, né, assim, essa era, é tudo muito rápido. Cada vez mais rápido. Então, o que a gente precisa botar no processo nosso de vida? Que a gente está chamando isso de ansiedade, mas que a gente tenho certeza que a gente vai aprender a dominar as nossas ansiedades, porque realmente é muita mudança, mas a gente vai aprender a ser esse indivíduo que vai trabalhar com essa mudança constante. E é essa necessidade de inovar constantemente. Então, eu vejo que investir hoje em inovação é investir na sobrevivência do futuro. Né? Então, porque senão continuaremos exportadores de commodities. Né? Até porque data center hoje é exportar commodities. Exportar
conexão em data center hoje é você exportar commodities, tá? Então, a minha pauta hoje é pensar na nossa sobrevivência. As pessoas, você gosta de tecnologia? Gente, eu gosto de sobreviver. Não gosto. Simplesmente a gente... A Você necessidade. gosta de game? Eu realmente gosto de game. Eu joguei desde nova. Eu falei das estrangeiras. Mulher, eu ficava com meus primos homens jogando Atari. Mas eu gosto de game, mas game é um dos maiores mercados do mundo hoje. A gente precisa estar atento. Então, antes de tudo, é um propósito de mudar a vida das pessoas, o que está por trás disso. Porque a coisa vai acontecer, a gente só tem que estar acompanhando. Exatamente. Eu gosto também de outras coisas que eu não coloco como pauta política, porque eu acho que não vai ter impacto na vida das pessoas. Mas isso é algo que eu sempre procuro trazer para o público coisas que eu acho que têm capacidade de mudar a vida das pessoas. Então, a inovação, para mim, é modus operandi do futuro. E eu vejo que o Brasil está muito atrás. As pessoas não entendem nem muito o que é inovação. As pessoas colocam a inovação como algo incremental, que não é. Uma coisa é você ser empreendedor. Eu sou empreendedor, eu busco soluções diferentes, faço adaptações para conseguir aprimorar meu produto, mas a inovação é algo que é disruptivo e que pode proporcionar você ser uma empresa global, porque é uma solução que, como não existe... Ela vai... Ela pode fazer. Então, imagina a gente hoje ter mais empresas globais. Porque eu sou de uma época que eu me formei em engenharia, metade da turma ia para a Petrobras. E naquela época eu falei assim, gente, e se a gente tivesse mais Petrobras? Sim. Então, eu sempre achei que o caminho da gente era ter mais Petrobras. Porque a gente tem que... Não é ótimo ter Petrobras, mas... Sim, mas não é todo mundo ir para lá. Precisava ter 50 Petrobras. E a gente pode, porque a gente tem uma população enorme, com uma excelente formação. Então, eu acho que hoje a minha militância política tem muito a ver com indicar caminhos para o nosso futuro e de também ser uma pessoa que acredita muito na gente. Né? Então, quando eu chego, bato na porta da NVIDIA, eu digo, gente, você conseguiu um contrato com a NVIDIA, mas eu sempre acreditei na gente. Eu sempre achei que minha formação da UF era extraordinária e que eu tenho muita coisa para ensinar para eles, entende? O brasileiro tá... E quando eu cheguei lá e mostrei a nossa rede de P&D, os nossos pesquisadores, você falou, cara, eu quero estar aí. Sim. Então, entende? A gente precisa se vender também. A gente tem... Falam muito que brasileiro tem essa síndrome do vira-lata, né? A gente precisa se empoderar. Eu acho que trabalhar nossa autoestima como brasileiro é fundamental. Sim. É fundamental. Isso você entrou no ponto que eu também me aprofundo muito. Da onde que a gente acha que a gente tem que sempre estar copiando? Eu tenho setores em Niterói que eu analiso e falo, cara, um setor forte, que ganhou dinheiro há tanto tempo, ele não tem uma pesquisa rodando numa universidade. Ele está importando tecnologia de Singapura, da China. E o que ele procura fazer para acreditar que ele, daqui a pouco, pode estar exportando para a Noruega? Sim. Sabe? Porque ele tem financiamento do Estado. É um setor que tem muito financiamento. Então, eu busco tirar as pessoas dessa zona de conforto para que elas deem um pouco mais, porque ela não está dando apenas para o seu negócio, ela vai estar dando para o Brasil. Sim. Porque se a gente vira uma empresa, a gente bota uma empresa global no estado do Rio de Janeiro, eu estou dizendo que são empregos qualificados. E não é emprego quando a gente é um polo apenas de mercado consumidor, a gente está trabalhando com os empregos de baixa renda. Sim. Quando a gente vira exportador de tecnologia... Sobe... Então, a gente começa a ter empregos mais qualificados de renda média mais bem paga. Sim. Então, é esse pulo do gato que eu estou querendo inspirar. E gera esse impacto, né? De fato, um impacto. Verdadeiros impactos. Então, assim, é uma caminhada, é um processo, não é algo que a gente consegue da noite para o dia. Eu preciso falar que hoje tem um parceiro muito grande, que é o prefeito Rodrigo Neves, que antes de tudo ele fala... Juliana, você é mentira, né? Então, mas assim, mas ele só tá me dando corda. Que você quer ir. E ele tá me dando corda, ele tá confiando. Então, essa coisa que falam de política, de ser mesquinha, de ser... Eu posso te garantir que hoje na Prefeitura de Niterói a gente não tem esse ambiente. Eu tenho um ambiente de muito apoio. Né? Eu fui muito apoiada, né? Eu tenho pessoas... hoje do meu lado, que estão em outras secretarias, o que eu posso ajudar, o que eu quero... Porque estão encontrando efetivamente a crença de que é um caminho que vai dar possível, né? para fazer a diferença em Niterói, no estado, porque eu acho que a gente está construindo aqui uma coisa que vai transcender a cidade. E gera um impacto, né, de fato, na cidade de Niterói. E aí, só para concluir, que você falou do meu trabalho, né? Então, são diversas camadas. Quando a gente fala de inovação, a gente não pode falar só da pesquisa de alta performance. Sim. A gente tem que criar uma camada. Então, é uma política pública complexa, que é difícil falar aqui, que eu tento, nas minhas redes, comunicar da maneira mais simples possível, mas está desde a inclusão digital,
de formar uma mulher que está sem emprego. Eu, há pouco tempo, coloquei uma senhora de 60 anos que fez curso de programação. Hoje ela automatizou a casa dela inteira. E agora está fazendo para os vizinhos, está cobrando. Então, assim, visionária. Então, a gente está dando cursos para as pessoas entrarem nessa economia digital, que é uma economia que hoje tem aberto portas, né? Desde marketing digital, desde a rede digital, mas também coisas relacionadas à programação, desenvolvimento de software. Então, a gente tem a área de formação, tem a área de algum apoio às startups e tem a área do centro de inovação mesmo, né? E tem o apoio à ciência. Então, é uma política complexa que precisa ter todas as camadas. Tem todas as camadas. E, assim, o mais interessante que você falou, né, dessa senhora, porque, assim, vai desde a base, porque, de fato, pra gente mudar essa mentalidade, virar essa chave lá em cima, a gente precisa ter pessoas que tenham contato, que estejam ali, né? Hoje, por exemplo, um grande gap do mercado é desenvolvedor no Brasil. Desenvolvedor, assim, as empresas estão muito estapeando. A gente já está começando a fazer muito curso de desenvolvedor gratuito, né? Mas as pessoas precisam querer também. Tem turmas que não enchem, mas desenvolvedor... Até por crenças limitantes, né? Tipo, eu não vou, não. É difícil, é exatas, né? Mas onde está tendo muito emprego hoje. Muito emprego. E, assim, o interessante é que quando a gente fala, né, falamos muito sobre educação, sobre crianças, sobre jovens, né? A gente precisa empoderar, eles vão... acho que automaticamente crescer vendo essas novas funções, né? Porque falamos muito sobre isso, né? Os nossos pais, quando olham, entrando na política, tá entrando nessa área, trabalha no computador, tá ali sentada, né? Às vezes, eu trabalhei na casa do meu pai esses dias, e aí ele falou, Marcela tá ali. Meu pai, eu tô trabalhando. Peraí, eu tô aqui no computador, mas eu estou trabalhando. Eles não entendem esse trabalho ainda como um trabalho, né? Enfim. E a gente está cada vez entrando numa sociedade que vai ter mais choque geracional. Porque eu vejo meus filhos hoje, eu até criei um programa chamado Casa Smart, que é bem especializado em inteligência artificial. E essa coisa da automação, é até esse curso que saiu para essa senhora, que está relacionado à vida com inteligência artificial. Porque eu comecei a ver assim, que meus filhos menores já são muito diferentes dos meus filhos maiores, e eles chegam em casa e falam assim, boa tarde, Alexa. Não, meu filho... Como é que vai ser o tempo amanhã? Eles se relacionam com a inteligência artificial, né? Super. Uma coisa errada, mas o que eles fazem, Alexa, a conta tá certa? Eles fazem a conta. Eu descobri, o meu filho falava assim pra mim, mãe, eu tenho Alexa acho que uns 3 anos, e ele tem 9, então ele tava bem, assim, começando continha, né? E ele tava na somar, né? E aí ele começou a me falar, mãe, você sabia de vezes, de multiplicar? Eu falei, como é que o Davi... E a Alexa sussurra, né? Sim. A Alexa estava sussurrando, ele estava pedindo. Fala baixo pra mamãe não ouvir. Alexa me responda sussurrando. E ela responde. Mãe, sabia que eu sei? Aí depois eu fui para o Davi, como é que você sabe? Perguntei pra Alexa, mãe. Meus amigos fazem isso. E eles vão passando. Exato. E é sobre isso, né? Assim, a gente precisa... As crianças, quem tá iniciando agora, eles têm essa relação. Mas quem já tá no mercado, né? A gente precisa resgatar essas pessoas também. Não, e aproximar as gerações. Então, a gente precisa ter política pública para que, por exemplo, uma mulher de 50 anos como eu... me aproxime dessa cultura, porque é a cultura do futuro. A gente tá aqui porque eu esqueço que a Alexa existe, eu só lembro de Alexa na hora de botar música quando chega convidado. Então, assim, a gente vai precisar se desafiar, né, e buscar se aproximar cada vez mais. Lógico que a gente sempre vai ter. Hoje, na minha equipe, eu falo, eu tenho uma equipe jovem e madura. Eu gosto da maturidade, eu gosto. Eu preciso de pessoas maduras para as lideranças. Sim. Mas a gente vai precisar ter cada vez equipes mais heterogêneas, né, que desafiem certas áreas, choques geracionais, choques de tecnologia, para que você que é de RH. Eu passo muito isso. Está fazendo muito sentido, provavelmente faz muito sentido para você. Na área corporativa, né, a gente tenta muito mesclar as equipes. E a gente vê muito que, assim, tem gestores que super aceitam, porque, por exemplo, o jovem, ele chega automatizando simplesmente tudo. E ele vem para mudar, né? Exato. Ele vem para mudar. Então, tem gestores que eles super aceitam e é exatamente isso. E eles são inconformados, eles não aceitam mais fazer uma coisa que é repetitiva e que a tecnologia pode dar. Eles querem o resultado do bolo pronto. Pronto, mas, por exemplo, é o que eu falo, no meu ambiente de trabalho hoje, eu acho a minha equipe excepcional.
legal, né? Eu acho a melhor equipe do Brasil. Mas eu acho que tem exatamente isso. Mas também tem muito foco de conflito entre eles. Tem. E aí é sempre uma pessoa com mais idade. Quando eu digo mais velha, gente, eu estou falando de 50, 55 anos, que vai falar, para pensar, é dessa forma que a gente faz isso? É dessa forma que a gente tem postura aqui na nossa cultura organizacional? Então, e aí você faz com que todo mundo esteja motivado o tempo todo. Meus jovens hoje, que é muito raro, os jovens, eles querem chegar cedo, sair tarde, porque geralmente o jovem também acaba a hora de trabalho, eles estão querendo... Eu vejo o jovem hoje saindo depois da hora de trabalho porque está querendo entregar mais, porque eles estão motivados. Porque eles também estão em contato com o outro... Essa construção de intergeracional é muito bom. Tem proporcionado um crescimento profissional para eles que eles sentem na prática. Poxa, realmente, por que eu falei isso dessa forma? Por que eu criei esse conflito bobo aqui por causa de um micro-ondas? A vivência do mais sênior é bom, né? Porque traz um peso ali. E eu tenho sênior, que eu não vou falar porque não está aqui, sabe? Por exemplo, para botar no Trello, é uma dificuldade. Eu falei assim, gente, bota no Trello lá suas pautas para não esquecer. Então, e aí a gente está se agregando, porque já a minha equipe jovem entra no Trello. No Trello, aí já botou as atividades recebe já. Notificação, pau. Então, mas é muito bonito isso, porque a gente vê que é uma equipe que se evolui junto. Não tem ninguém ali se doando mais que o outro. Tá todo mundo aprendendo entre si. E é bom quando as pessoas têm a mente aberta. Quando a gente fala de mente aberta, é isso, né? As pessoas estão abertas a debaterem. Eu acho que mente aberta... Aí vou voltar, porque eu sou muito... Tem coisas que me puxa a filosofia de vida mesmo, assim, essência, né? Minha essência é a evolução do indivíduo, a evolução do ser humano. Gosto muito. Eu acho que o ambiente de trabalho é um lugar da gente crescer enquanto ser humano, de se desafiar. Então, eu amo trabalhar, sempre amei. Então, eu acho que enquanto você perceber, o indivíduo perceber que ele está evoluindo, crescendo, não está sendo precarizado, não está sendo explorado, ele vai fazer aquilo da melhor forma possível. Então, eu acho que é tudo sobre evolução mesmo. O fim de tudo é sobre o quanto que a gente está saindo. Né? A gente nasceu de jeito, a gente precisa ir para o caixão melhor. Gente. Esse é o resumo da ópera. E o que a gente pode esperar? Eu vi que tem um projeto da Cantareira, né? Algo na sua rede social. Me conta um pouquinho desse projeto. O que a gente pode esperar dos projetos que vão vir? Esse projeto começou pensando assim, o que é a política pública municipal de ciência, tecnologia e inovação? Porque ciência, tecnologia e inovação, ela tem muitas camadas, desde lá do Ministério da Ciência e Tecnologia, tem a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, e tem o que o município quer, como Niterói, o que o município quer para a ciência, tecnologia e inovação. E o município de Niterói, por ter a UF, né, a gente já nasce um município que tem necessidade de pensar ciência, tecnologia e inovação, porque a UF é uma das maiores universidades do Brasil. Que é dali. A gente tem 35 mil estudantes de ensino superior, que eu costumo dizer, ensino superior sem pesquisa é ensino médio. A gente precisa combinar isso. Faculdade que não faz pesquisa, ela está praticamente fazendo o ensino médio postergado. Então, pós-médio. É o pós-médio, exatamente. Então, eu não acho nem que é ensino técnico, porque o ensino técnico também tem pesquisa ali imbuída. Então, então, a gente precisava ter uma pauta para construir aquilo. Então, o prefeito me falou, olha, vamos ter um distrito de inovação, um centro de inovação, eu quero que você traga empresas, quero que você construa esse ecossistema. E eu me caí de cabeça, achei um presente aquilo, porque eu realmente, para mim, me faz sentido hoje ter um locus de inovação. Sim, ter Porque tudo hoje no mundo que a gente está entrando é curadoria. Né? Como a gente está num mundo muito informacional, quem tem uma curadoria excepcional de alguma coisa, curadoria de fotografia, curadoria de roupa, curadoria de conteúdos interessantes. Você vê que tem hoje Instagrammers que apenas fazem uma curadoria de conteúdos e eles bombam. Então, é um mundo que, diante de tanta estímulo, você precisa ter uma curadoria. Né? Então, o Centro de Inovação, na verdade, é uma curadoria de boas soluções, que podem vingar e virarem. Agora, como que faz isso bem? Porque senão todo mundo faria isso bem. Então, a gente tem vários projetos que não param de depender de dinheiro público. E está lá o prefeito, está lá o governador botando dinheiro e o negócio não deslancha. Boas soluções não saem. Porque quando a boa solução sai, ele ganha dinheiro também com a boa solução que saiu dali. Sim. Então, vira um bom negócio. Mas você precisa, efetivamente, ter um centro que atrai essas boas soluções. E aí eu comecei a perceber, quando eu olhei para o Estado, primeiro eu olhei para o Estado, eu falei assim, cara, aqui no Estado não tem nada, né?
Infelizmente, não tem nada do nível que eu acho que é o processo de inovação completo, desde a pesquisa, porque se você tem um ambiente de negócios empreendedores, você não tem inovação, você vai ter um ambiente bom de negócio, mas que não está gerando uma solução realmente impactante. Vai ser só um empreendedorismo ali sem algo... Exato, que é legal. Eu acho que a cultura do empreendedorismo mas não é o foco. Mas você não está construindo uma rota inteira da inovação. E eu falei, cara, o Estado não tem nada disso, a gente vai entrar nessa, a gente vai fazer. Aí eu comecei a perceber que a gente estava deixando de fazer política municipal, já estava fazendo política estadual. Daqui a pouco, quando eu vi a rede que a gente conseguiu construir, com os maiores... Foi crescendo. Por exemplo, a gente está hoje com o Fiocruz, a gente está hoje com LNCC, que é o Laboratório Nacional de Computação Científica, a gente está hoje com o CBPF, que é o maior reduto de pesquisa de física da América Latina, LNCC maior da América Latina, todos eles estando dentro da Cantareira, porque a gente construiu parceria e eles já anunciaram que vão estar com a gente aqui dentro, trazendo pesquisas para cá. A gente está hoje com o INPA, a gente está hoje com o INT, então eu estou falando de instituições de níveis nacionais, bancadas pelo governo federal. Então eu estou falando assim, cara, a gente está fazendo política de ministério. A gente está fazendo realmente um centro que pode ser referência para a América Latina. Porque quando você vira uma referência no Estado, você está fazendo política municipal. Quando você vira referência nacional, você está fazendo política estadual. Para mim, o objetivo do Estado é virar referência nacional. Nossa. Entende o que eu estou querendo dizer? Se você faz uma política estadual, âmbito estadual, muito extraordinária, você vira referência nacional. Mas se você vira referência na América Latina, você está fazendo uma política de nível ministerial. Olha a minha autoestima, hein? Não, maravilhosa! Mas eu posso dizer que sim, porque veja, a gente vai ser o primeiro centro quântico da IBM da América Latina. Então, eu já está ali no... Na computação quântica, a gente está sendo referência na América Latina. Já está acima da IA, já está... A gente já está em outro... Mas precisa estar, porque se quando virar tecnologia a gente ficar igual a uma manada correndo atrás, a gente não vai ter a solução disruptiva. A gente precisa estar um passo atrás. Isso aí. A computação quântica deve virar em 4 anos, é o tempo do nosso distrito evoluir. Né? A gente precisa botar pesquisadores para esse problema, para pensar nesse problema da computação quântica. E a NVIDIA, que é a maior empresa do mundo hoje, também vai criar o primeiro P&D deles. Na América Latina vai ser em Niterói. Nossa. Então, eu estou dizendo assim, que eu estou trazendo algumas empresas de porte internacional a fincarem o pé no primeiro distrito de inovação na América Latina. Que vai ser em Niterói. E isso gera uma energia em volta que outras coisas boas começam a acontecer. E aí é essa fase de trabalho que a gente está. Agrega um valor, assim, inestimável, é como se fosse a lei da causa e efeito, né? Você começa você construiu algo muito... deu muito trabalho nesse 1 ano de trabalho, mas agora parece que as coisas vão ficando mais fáceis, porque a gente vai atraindo facilmente coisas boas. A gente começa a gerar um ciclo virtuoso. Porque eu venho defendendo a tese que o Estado do Rio de Janeiro, ele não é o Estado mais pobre, mas ele é o Estado mais decadente. A gente está há pelo menos 40 anos em decadência. Eu não posso nem botar culpa em A ou B ou C, porque é um Estado decadente. A gente precisa romper esse ciclo de decadência. Então, são iniciativas como essa que começam a colocar coisas que a gente tem de patrimônio, como nossas universidades, nossos pesquisadores, num protagonismo e mostrar que eles têm muita coisa a dar para a sociedade e que, inclusive, tem tanto a dar que a gente está atraindo empresas como NVIDIA e IBM. Nossa. Quem sabe agora na Itália eu vou trazer mais parceiros. Aí, ó, gente! Eu estou indo para a Itália na segunda com o intuito de prospecção. Ótimo. E é isso, eu acho que eu sempre nivelei por cima, sabe? Eu sempre quis que a régua... Sim, isso aí. Sabe? E é uma régua que eu nem tinha, não era minha, porque eu tive que comer muito feijão e arroz, e ficar nervosa, e ficar ansiosa para sentar com a NVIDIA. Mas a gente precisa encarar, porque a gente tem muita fome no Brasil. A gente tem o que falam, não, a gente já tem, né? Não, vamos atrás disso. E a gente tem muito problema para resolver, a gente não pode se acomodar, tem que encarar, sabe? E acho que é isso que falta, né? Pessoas, de fato, mulheres que olhem e falam, eu vou lá, eu vou fazer, né? Que tenham esse olhar.
Juliana, o nosso papo foi tão maravilhoso que eu ficaria aqui o dia eu amei todo. Muito mais, eu amo, eu falo muito. Não, quando acaba, eu fico pensando, gente, por que eu falei tanto? Não, olha, se juntar comigo, minha filha, eu vou, ó. Não, e depois acaba, eu fico com minha voz dentro de mim. De tanto que eu falei, fiquei me ouvindo. Às vezes eu me escuto e falo, meu Deus, eu gritei. Mas eu queria que você deixasse, né? Sempre no final a gente pede para quem a gente está aqui conversando, deixar um recado para as mulheres que nos assistem, né? Que seja sobre política, que seja sobre vida, que seja sobre ela mesma, de se colocar nesse lugar que você se colocou, né? Como a gente falou, não ter essa síndrome de vira-lata que a gente pode, que a gente consegue. O espaço é seu, fica à vontade. Gente, eu sempre tenho muita dificuldade de deixar a mensagem, porque eu sempre acho que eu aprendo muito mais com o outro do que eu tenho alguma coisa a ensinar. A política, eu sempre falo que a política me fez eu me apequenar, né? Apesar de ter falado muito aqui que eu gosto de elevar a régua, mas eu, por outro lado, eu sempre encontro na política pessoas que me fazem me sentir muito pequena. Na semana passada, por exemplo, eu sentei com Dona Jô, uma mulher que mora no Baldeador, e uma mulher que, durante alguns anos da vida dela, não podia comer um chocolate porque não tinha um dinheiro sobrando, passava fome com seus filhos, criou netos e filhos, agora está com um neto preso. E é uma vida de tanta dor que eu falo como eu me sinto pequena perto dessa mulher, da força que ela tem de levantar todo dia. Então é muito difícil deixar uma mensagem. Mas o que eu posso falar é assim, a política está precisando de gente de bem. A política está precisando de pessoas que tenham força, a força da Dona Jô, sabe? De se reinventar e de dar exemplo para as outras pessoas. Juntem-se nesse projeto de unir o Brasil. Hoje, a única coisa que eu quero é ter uma fala que mostre que a gente é um só. O Brasil é um país construído de muitas raças. A gente é um país misturado. Como? Não combina com a gente ficar essa divisão. Eu sou isso, eu sou aquilo. A gente, por essência, a gente é misturado. Então, vamos voltar a ver a nossa essência, o que a gente é, porque é o melhor que a gente pode dar para o mundo. Se o mundo também está polarizado, isso não justifica a nossa pequenez de entrar nesse movimento mundial. Pelo contrário, é o momento da gente mostrar que a gente é diferente, né? E que a gente pode dar uma solução para o mundo, voltando a unir o Brasil. Então, essa é a minha maior missão hoje. Estou aqui, né? Me encontrem na rua, onde quer que seja que vocês me encontrem. Eu gosto muito de ouvir como a gente pode se unir para fazer melhor. Um beijo, obrigada por chegarem até aqui nesse momento. Ai, Ju, tá? Porque, afinal de contas, ouviram muita coisa. Um beijo, obrigada. Olha a mãozinha gelada. Geladinha, a minha é dela. Mulherada, essas conversas, esses papos, essas trocas só nos lembram uma coisa. O lugar da mulher é onde ela quiser. É na política, é na fotografia, é na moda, porque nós somos múltiplas e a gente pode estar em vários lugares. Então, não deixe de seguir a gente, siga a gente aqui nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, ativem sininho, mandem para as amigas e até a próxima. Um beijo, tchau, tchau.